Abramos nossas Bíblias em Romanos 5, leremos de 1 a 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. É o caráter aprovado de esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a graça, com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra hoje está no livro de Romanos e o autor, ele faz algumas colocações que eu gostaria de conversar com você no dia de hoje, que refletem muito sobre a nossa espiritualidade. E o primeiro ponto, logo nesse início de versículo, fala sobre a justificação. Nós somos justificados por Cristo Jesus. E isso vem através da nossa fé. Então, quando nós cremos que somos justificados, então nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz por nós. E aí nós conseguimos ter paz. Veja que o exercício feito ao contrário também é uma verdade. Você só consegue ter paz graças à sua fé e porque você é justificado por Cristo Jesus. Então, a paz que talvez nós temos buscado em nossos dias, nós só teremos essa paz se nós formos justificados. E para isso, então, precisamos ter a fé por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por meio dele também, nós temos a fé pela graça na qual agora nós estamos firmes. E esta segunda afirmação, ainda mencionando a fé, nos dá a perspectiva da graça. A graça é um favor imerecido dado por nós. Jesus Cristo, ele se entregou naquela cruz no Calvário antes mesmo de você ter nascido. E isso é a graça. A graça quando chega até nós, mesmo sem ter que fazer absolutamente nada, porque Jesus já se entregou na cruz, mesmo antes de você nascer. Quando nós somos alcançados pela graça, nós somos salvos. E aí ficamos firmes, como diz o próprio apóstolo Paulo. A firmeza que nós precisamos e nós buscamos, ela vem também mediante a graça do Senhor. E também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa esperança, ela só vem quando então estamos cobertos por essa graça, quando nós temos fé na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os textos, eles se completam com ações, com perspectivas e com a nossa fé. Mas Paulo, ele continua dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E este talvez é o ponto central do texto de hoje, por causa que muitas das vezes as pessoas conseguem ter fé, conseguem ter paz no coração, conseguem se alegrar no Senhor, quando as coisas estão indo muito bem. No entanto, quando as coisas começam a ir não tão bem assim, esquecem de orar, esquecem de buscar na palavra, esquecem de louvar ao Senhor. E o texto aqui dá uma ênfase muito forte em glorificar, mesmo
diante das tribulações. Mesmo diante de um cenário que é tão calamitoso como os nossos dias, da possibilidade de se contaminar de um vírus que ainda não tem um remédio, uma vacina. Tem pessoas que perguntam por que Deus isso está acontecendo. E quando um crente morre, pessoas ainda debocham da nossa fé. Ué, onde estava Deus diante deste cenário? Mas Paulo, com propriedade, ele fala: nós nos gloriamos mesmo em tempo de tribulação. Porque nós sabemos que todas as tribulações produzem a perseverança. E essa perseverança, ela tem um caráter que é de aprovação. Então você só é aprovado pelo Senhor quando você é uma pessoa que tem uma perseverança, que você não desiste, que você acredita. Mesmo quando tudo parece que está indo por água abaixo, você tem que se manter firme e ter esperança. E este caráter da aprovação, ele nos gera esperança. Nos gera a perspectiva de conseguir aquilo que você ainda não alcançou. Aquilo que talvez as pessoas falam: isso não vai dar certo. Quando você insiste numa situação que é muito provável que não vai dar certo, mas você tem fé que você vai conseguir, você está aprovado. E essas são as palavras de Paulo para nós. E mais importante é que a esperança, ela nunca nos decepciona. Nós não ficamos decepcionados. Sabe por quê? Porque nós cremos, primeiramente, num Salvador, num Senhor, num Redentor, que sabe tudo aquilo que nós passamos, que sabe tudo aquilo que nós sentimos, que entende muito mais sobre nós mesmos do que nós imaginamos. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E por meio do Espírito Santo é que Ele nos concede tudo isso. Então não tem como desassociar a figura do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele que nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo que nos consola mediante as dores e as tristezas deste mundo. O Espírito Santo que nos dá a paz. O Espírito Santo é que nos dá a possibilidade de alcançar a graça do Senhor, de reconhecer o sacrifício de Jesus. Somente por Ele nós temos a certeza de poder passar as nossas tribulações com alegria, com esperança. Sem o Espírito Santo, nada disso poderíamos fazer, poderíamos sentir. Sem a figura do Espírito Santo, dificilmente poderíamos ser pessoas que não teriam decepções em relação à nossa fé. E por último, mas talvez não menos importante, Jesus, ele morre para salvar todos aqueles e aquelas que estão perdidos, que estão perdidas. A religião, a igreja, de forma nenhuma pode acusar o pecado do outro. Não temos condições de apontar o erro das outras pessoas. Jesus, ele morre por todos nós, inclusive por mim e por você. Mas o sacrifício de Jesus estende-se àqueles e àquelas que estão num caminho talvez que você não concorde. Mas basta você falar do amor de Jesus para essas pessoas. Se Jesus ele morre por aqueles que são ímpios, por aqueles que não são considerados crentes, certos, certas,
Como que essas pessoas vão alcançar esta mesma graça? Como essas pessoas vão ser também justificados e justificadas por essa fé que nós temos? Como essas pessoas vão ter esperança em seus corações? Como essas pessoas vão ter paz? Como essas pessoas vão se gloriar nas tribulações? Como essas pessoas vão ter os seus caráteres aprovados e ter esperança? Se elas são perdidas, se elas são perdidos, se eles não têm mais jeito, se eles já estão condenados para o inferno. Mas para nós, que somos cristãos, temos a responsabilidade de levar uma palavra de arrependimento, mas também de amor. Em João 8, diante de um cenário tão ímpar, registrado exclusivamente em João 8, quando é colocado uma pessoa pecadora diante de Jesus, e as pessoas falam que pela lei, aquela pessoa deveria ser apedrejada. Jesus, ele age com amor diante do pecador, diante da pecadora. Não solta pedras para aquela pessoa, mas antes demonstra que tem compaixão por ela. E se todos ali não tiveram condições de tacar a pedra sobre os pecados daquela pessoa, muito menos ele iria fazer. E aquele gesto de Jesus mostra que ele ama todos os pecadores, mas o orienta depois, dizendo: vá e não peques mais. Problema hoje que nós, quando nos deparamos com um pecador, com uma pecadora, nós já queremos atacar a primeira pedra, nós já queremos colocar um peso de culpa diante de um fato que às vezes nós desconhecemos ou não conhecemos na sua totalidade. Jesus, ele morre por esses também. E a justiça de Deus é quando permite então a possibilidade da regeneração deste homem e dessa mulher na sociedade, de uma segunda chance. Um arrependimento sincero, ele só acontece depois de uma segunda chance. Depois, quando essa pessoa teve a sua credibilidade novamente recuperada. E para isso é que nós, como cristãos, temos o papel e o dever de estender a mão para todos aqueles e aquelas que ainda não têm como Jesus o seu único e suficiente Salvador. O homem talvez tenha medo de morrer nos nossos dias. E talvez nunca se falou tanto em mortes como nos nossos dias. Aliás, a única certeza que nós temos é que vamos morrer. E a nossa responsabilidade como cristãos é: como será o depois? E anunciar essa palavra, não como uma forma de medo, mas de produzir então essa perspectiva que todo o texto de hoje nos traz, de ter paz em Deus. Quando soar no seu ouvido a palavra morte, você possa ter a sensação de paz, você possa ter a sensação de graça, você possa ter a sensação de esperança. Mesmo que o momento seja de tribulação. O texto encerra dizendo: meu Deus demonstra o seu amor para nós. E se Deus é tão bom, e Ele mostra o seu amor para conosco, nós então devemos, como obrigação, demonstrar o amor que Deus tem para conosco, para com as outras pessoas. Amar ao próximo é um dos mandamentos que Jesus deixa para nós. Jesus morreu em nosso favor. Jesus morreu por todos nós, mesmo ainda quando nós éramos pecadores, mesmo ainda quando nós estávamos fora do caminho, mesmo ainda quando nós não estávamos dentro do trilho. Mesmo assim,
ele morre em nosso favor. E a nossa mensagem, que deve produzir esperança, paz, essa mensagem chega até os nossos corações. E da mesma forma, nós devemos anunciar essa palavra. Essa palavra tem que reverberar, ecoar, fazer sentido em outras pessoas também. E para isso, Deus escolheu a cada um de nós. Escolheu a mim, escolheu a você. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que em breve nós possamos estar aqui reunidos na casa do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos no dia de hoje, porque o Senhor enviaste seu Filho Jesus para morrer em nosso favor na cruz. Graças nós te damos, Senhor, porque o sacrifício não foi em vão. Graças nós te damos porque o Senhor cuida de cada um de nós e não esquece de nenhum dos seus filhos. Permita, Senhor, que nós, como teu povo, como cristãos, possamos ter em nossos corações uma forma assertiva de alcançar os corações daqueles e daquelas que ainda não te conhecem ou têm dificuldade de te aceitar, de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem hoje a cada irmão e irmã que nos acompanha pela internet, bem como aos servos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém.